Então, essa é a situação. Existe um contrato com a mulher do ministro Alexandre de Moraes e a gente ainda não identificou qual foi o serviço prestado, nem o escritório, nem o ministro prestaram essa informação. E existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria disse é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1 linha e meia dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlio, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas, inclusive, dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê? O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. O Davi Alcolumbre arquivou, logo que ele estava para deixar ali a presidência do Senado, dando lugar ao Pacheco, ele arquivou quase 40 pedidos, 70, foram assim, os números absurdos. Sei que se acumulam no Senado pedidos de impeachment, não só do Alexandre de Moraes, mas ele é o campeão, mais de 40% dos pedidos de impeachment de ministros do STF são do Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten é um dos que estão aí trabalhando para conseguir abrir esse processo de impeachment do Alexandre de Moraes, e a fala dele, eu peguei aqui para ler para vocês, né, aspas para o Van Hatten. Diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa, que é crime, tá, gente? Que é você interceder, né, com entidades governamentais, né, controladoras e tal, fiscalizadoras, né, em favor de algum cliente, de um escritório seu, ou de um amigo, ou de um parente, no caso. Isso é crime. Então, o Van Hatten disse, diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa junto ao Banco Central em favor do Banco Master, com quem sua mulher, Viviane Bastos de Moraes, tem contrato de quase 130 milhões de reais, nossa responsabilidade como fiscais do poder público é inescapável. Bia Kicis também está empenhada em conseguir a abertura desse processo de impeachment do Moraes, agora por causa dessa questão envolvendo o fraudulento Banco Master. Eu vou passar aqui rapidamente no levantamento que eu fiz sobre os veículos, de que maneira cada um cobriu e quem não cobriu. No Metrópolis, a Andresa Matais publicou coluna sobre a suspeita de que o Alexandre de Moraes teria realmente procurado beneficiar o Banco Master e o escritório chefiado pela mulher dele. Aí está aí, ó, à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O subtítulo não dá para ler, está pequeno ali, né? O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Na Rádio CBN, o Max trouxe a informação ontem, né, do Grupo Globo, o Sardenberg conversando com o Merval Pereira, e aí o Merval reconheceu que as suspeitas sobre o Alexandre de Moraes são gravíssimas e que poderiam levá-lo ao impeachment. Tá aí a matéria do Globo, né? Tá um Globo dando uma cobertura boa. Agora, G1
Tem alguma coisa agora na capa? Pô, tem algo importante aqui no G1, né? Vídeo, caminhoneiro esquece esposa, imposto e viraliza. Não, vocês acham que eu tô... É a capa do G1. Agora o que me muito espantou foi o UOL, vocês viram? Acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim, mas pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar. Por quê? Porque no sistema republicano, os pratos têm que ficarem limpos. E no Supremo Tribunal Federal, não pode ficar com essa imagem de um lupanário, ou seja, de um puteiro. Eita. Eita! Aí, ó.